que é importante nas Escrituras. O motivo do porquê o ser humano sofre. Por quê? Porque o ser humano desobedeceu uma ordem divina, um mandamento divino. Deus havia pedido para Adão e Eva não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles desobedeceram. E qual seria o resultado da desobediência? A morte. Só que ontem nós vimos que quando Deus chega para Adão e Eva e diz o seguinte: olha, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Deus está falando de 3 mortes. Morte espiritual. E ontem nós vimos que a morte espiritual é o afastamento de Deus. E o homem experimentou essa morte. Porque no exato momento em que eles desobedecem, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e perceberam que estavam nus. Eles haviam se afastado de Deus. Mas também o homem, a humanidade, experimentou a segunda morte. E que morte foi essa? A morte física. Porque lá em Gênesis, no capítulo 5, a Bíblia nos revela que Adão viveu 930 anos e morre. Só que também a Bíblia nos apresenta um terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. E por incrível que pareça, o ser humano não passou por essa morte. Sabe por quê? Porque o inocente tomou o lugar daquele primeiro casal. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Bíblia nos diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porque este ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. E a Bíblia diz que Deus fez para Adão peles de animais. Por quê? Porque ali no Éden ocorreu um primeiro sacrifício. Adão teve que sacrificar o primeiro animal. Por quê? Porque este animal apontava para Jesus. Este animal apontava para Jesus. E nesta noite, eu quero trabalhar com vocês este tema: o plano da redenção. O plano da redenção. E você que trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, em um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Aqui está o resumo do Evangelho. É interessante que alguns estudiosos dizem que se chegasse um tempo em que a gente perdesse a Bíblia por completo e sobrasse da Bíblia apenas esses 2 versículos, já era o suficiente para compreendermos o Evangelho. Porque o Evangelho perpassa por esses versículos. Esses versículos nos apresentam o verdadeiro Evangelho, nos apresentam o plano da redenção. Veja o que a palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olhe para mim, por favor. Imagine se Cristo viesse a esse mundo
para trazer juízo. Estaríamos salvos? Não. Se Cristo viesse a este mundo para exercer juízo, todos estavam condenados. Só que a Bíblia diz que há 4.000 anos atrás, Cristo, primeiramente, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de uma tal forma que não tem como explicar que Ele deu o seu único Filho para morrer no lugar daqueles que creriam na mensagem, mas também morrer por aqueles que iriam rejeitar a mensagem. Eu quero fazer uma pergunta para o casal, Rayane e Jefferson. Vocês teriam coragem de dar o seu filho para morrer no lugar de um criminoso? Vocês teriam coragem? Vocês teriam coragem de entregar o seu filho para morrer no lugar de um criminoso que não iria valorizar o sacrifício do seu filho? Creio que em sã consciência ninguém teria essa coragem. Nem eu teria essa coragem. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou e Ele deu o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Com qual objetivo? De nos dar vida e vida eterna. Agora, quando nós tratamos acerca do plano da redenção e do sacrifício de Jesus, nós nos deparamos com alguns clichês que não estão presentes apenas na igreja, mas também que está presente lá fora. Porque quando você trata acerca do Evangelho, muitas pessoas dizem o seguinte: olha, o amor de Cristo me motiva. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim é o que me motiva para fazer algo. Só que, se você perguntasse para o apóstolo Paulo o que era o sacrifício de Jesus na concepção dele, na visão dele, como ele via a cruz de Cristo, veja qual seria a resposta do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 14 a 15, Paulo vai nos dizer: pois o amor de Cristo nos constrange. Isso aqui me impactou. Porque hoje muitas vezes nós falamos: o amor de Cristo me motiva, Jesus me ama, Jesus tem um propósito na tua vida. Mas será que o amor de Cristo e aquilo que Ele fez na cruz por você já lhe constrangeu? Para o apóstolo Paulo, sempre quando ele olhava para a cruz, ele ficava totalmente constrangido. A pergunta é: por que o apóstolo Paulo se constrangia ao olhar para a cruz de Cristo? Acompanhe comigo esse vídeo, por favor. Agora você entende por que Paulo, ao olhar para os sofrimentos do seu mestre, ele dizia: o amor de Cristo me constrange. Agora você entende o motivo? Porque sempre quando você olha para a cruz, quando você olha para a cruz e vê aquilo que o teu Salvador passou, te faz questionar: que amor é esse? Por que Ele me amou tanto que resolveu passar por tudo isso? E eu faço uma pergunta diante disso aqui: o amor de Cristo te constrangeu? No seu dia a dia, você tem parado para pensar naquilo que o teu Salvador passou
salvos da condenação do pecado, da morte eterna, é por meio de Jesus Cristo. A única forma de você encontrar a salvação, a única forma deste mundo sair deste sofrimento por completo é por meio de Jesus. Agora, por quê? Porque Jesus é a única solução para os problemas da humanidade e principalmente no problema do pecado. E aí eu preciso entrar numa temática que é interessante, porque sem essa temática você jamais irá compreender aquilo que o teu Salvador fez por você. E que temática é essa? A natureza humana. Quem é o homem? Quem é você? Você sabe quem é você? Você sabe qual é a sua natureza? Será que você é uma pessoa boa? Será que você merecia o céu? É interessante aqui este tema acerca da natureza humana, quem é o ser humano, não é um tema que interessa apenas quem está dentro da igreja, mas aqueles que estão lá fora, isso os interessa. Eu quero trazer para vocês um comentário de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, para quem estuda história, ele foi o responsável ali no período da Revolução Francesa. E refletindo um pouco sobre a natureza do ser humano, Jean-Jacques Rousseau vai dizer: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Ou seja, você não é mau por natureza, você é uma pessoa boa. O problema é que a sociedade em que você vive é uma sociedade que o torna mau. A pergunta é: será que a Bíblia concorda com este tipo de pensamento? Será que nós somos seres bons? Será que nós, por natureza, somos bons? Veja o que a Bíblia diz. Salmo 51, versículo 5. Davi vai dizer: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Em outras palavras, enquanto Jean-Jacques Rousseau dizia que o ser humano, quando vem a este mundo, a sua natureza é uma natureza boa, Davi vai em contramão com o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Davi vai dizer: não, eu nasci pecador, a minha natureza é má, eu não sou ser bom, não é a sociedade que me corrompe, mesmo que eu reconheça que nós somos influenciados pelo meio, mas a Bíblia está dizendo que por natureza você é mau. Você é mau. Veja que Romanos, no capítulo 3, versículo 9, 10 e 12, vai dizer: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios, ele está falando da gente, tanto os judeus quanto os gentios, estão debaixo do que, meus queridos? Do pecado. Ninguém é bom por natureza. Tua carne é inclinada para fazer o mal. Até um bebê, mesmo ele não tendo consciência, mas ele já tem uma inclinação para o erro. A criança chora, 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 porque ele quer o seio da mãe. Ele finge muitas vezes que está chorando. E se a mãe pegar uma criança na frente do seu filho e aproximar essa criança, para que essa criança tenha mamar no seu seio, aquele bebê não vai gostar. Até as crianças têm dificuldade em compartilhar aquilo que ela tem com o próximo. Por quê? Porque isso está atrelado à natureza do ser humano.
ser humano não é bom. O ser humano é mau por natureza. E Paulo vai dizer, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Porque alguém aqui poderia bater no peito e dizer, não, eu sou uma pessoa justa. Eu sou uma pessoa boa. E a Bíblia diz que não. Não há nenhum justo, nenhum. Se não há, é porque não há. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Veja o que a Bíblia ainda nos diz. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe e o poder do ar. O Espírito agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as necessidades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores do quê? Da bênção? Merecedores do quê, meus queridos? Merecedores do quê? Da ira. Não é por conta dos seus atos, por aquilo que você comete. Por sua própria natureza, já era suficiente para você receber a ira de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos pecadores por conta dos nossos atos. Mas note bem, quando Jesus esteve nessa terra, ele disse o seguinte: olha, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para um ser humano com intenções ilícitas já cometeu adultério. E quantos aqui, por pensamento, já não cobiçaram a mulher do próximo? A Bíblia nos diz, vocês ouviram, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que carrega ódio do irmão, este já cometeu assassinato. Quantos de nós já não carregamos ódio da outra pessoa em nosso coração? Ou seja, diante de Deus nós somos o quê? Assassinados. Por natureza, nós éramos merecedores da ira. Somos como impuro. Isso aqui é um texto muito pesado. Porque alguém poderia dizer o seguinte: não, eu sou uma pessoa boa. Olhe para os meus atos, para as minhas obras. Veja que o próprio Deus vai dizer, até das suas boas obras. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça como trapo imundo. Sabe o que eram os trapos imundos no tempo de Isaías? Era o absorvente da época. E eram panos que eram utilizados para cobrir aqueles que estavam com lepra, ou seja, estavam manchados de pus, ferimentos, ou seja, até as suas melhores obras diante de Deus não passa de trapos imundos. Por que eu estou apresentando esses textos? Porque se você não entender isso daqui, você jamais vai entender o motivo de Cristo vir a essa terra. Cristo, ele veio para resgatar você de uma condição espiritual, de uma natureza má, perversa, caída. Ou seja, nascemos debaixo da ira de Deus. Por quê? Por conta da nossa natureza. Isso aqui é sério, é muito sério, porque nós herdamos o pecado
pecado de quem? De quem nós herdamos esta natureza pecaminosa? Esta carne que é inclinada para o mal? Adão e Eva. Mas por que mesmo nascido debaixo da ira de Deus, por conta da nossa natureza, por que não recebemos essa ira? Você já se perguntou? Sabe por que você ainda não recebeu essa ira? Porque alguém precisou pagar o preço. E quando nós vamos para o Éden, um cordeiro morreu no lugar de Adão e Eva, para que eles não experimentassem a morte eterna. E desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando você lê todo o Antigo Testamento, o povo de Deus sacrificava um animal. Por quê? Porque o animal apontava para aquele que viria resgatar a humanidade. Você vê isso em todo o Antigo Testamento. Pessoas sacrificando animais. Até no santuário celestial, o judeu, o israelita, levava um cordeiro. E não era o sacerdote que matava o animal, era o próprio pecador que matava o animal. Por quê? Porque ele tinha que ter a plena consciência que o inocente estava pagando pelo pecado que não aquele que estava morrendo havia cometido, mas que ele cometeu. Só que a Bíblia nos diz que, chegando à plenitude dos tempos, veio aquele nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele veio a este mundo para nos resgatar desta condição espiritual, ao ponto que, quando João estava pregando o seu sermão de arrependimento, João Batista, olhando para os pecadores, ele apontava o dedo e dizia: arrependei-vos, raça de víboras. Vocês são tão maus por natureza. Arrependei-vos, produzam obras de arrependimento. Porque o machado já está sobre a raiz das árvores, e toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. João Batista olhava para aqueles homens e dizia: raça de víboras, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E quando ele dizia essas duas palavras, Jesus se aproximava, ao ponto que ele encerra o seu sermão puro, com palavras ásperas, e ele aponta para aquele que estava se aproximando, e vai dizer, em João, no capítulo 1, versículo 29, vejam, olhem, contemplem, vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lucas, no capítulo 19, versículo 10, a Bíblia nos diz: o Filho do Homem veio salvar, veio buscar e salvar o que se havia. Então, qual é a sua condição hoje? De acordo com o texto, perdido. E só uma forma de você sair dessa condição espiritual é se você aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal. E qual é a resposta que você dá no exato momento em que você aceita a Cristo como seu Salvador pessoal? Você passa por uma transformação a tal ponto que as coisas do mundo não interessam mais para você. Você passa a se importar com as coisas celestiais. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por sua iniquidade, pela minha iniquidade.
o castigo que nos trouxe o que, meus queridos? Porque hoje você pode ter paz. Porque hoje você ainda não recebeu a ira de Deus. Sabe por quê? Porque o castigo caiu sobre Cristo. Cristo recebeu a santa ira do Pai para que eu e você pudéssemos ser salvos. Sermos salvos. Ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. O que aconteceu conosco, irmãos? O que aconteceu conosco? Fomos curados, fomos sarados. Abra comigo, por favor, Romanos, capítulo 5. Abra sua Bíblia. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Acompanhe comigo, por favor. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Romanos, no capítulo 5, dos versículos 8 a 11. Romanos, no capítulo 5, versículos 8 a 11. Acompanhe comigo a leitura na palavra de Deus. Romanos, no capítulo 5, versículos 8 a 11. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer acerca deste amor, acerca daquilo que Cristo passou na cruz do Calvário por mim e por você. Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, nos diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Jesus não morreu por santos, Jesus morreu por pecadores. Versículo 9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, por natureza, nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, e quem nos reconciliou com Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora vá comigo para Efésios, no capítulo 2, versículo 1 a 5. Efésios, no capítulo 2, versículo de 1 a 5. Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 5. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Efésios, no capítulo 2, versículos 1 ao 5. Falando ainda acerca da nossa natureza e de quem realmente somos, e o objetivo de Cristo vir a esta terra. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito
que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha para mim, por favor. Diante desse texto, e Paulo nos apresenta o estado em que nós nos encontrávamos. Parece que não há esperança. Parece que nós merecíamos a ira eterna. Mas o texto não para por aí. Veja o que diz no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são só uma forma de sermos salvos, só uma forma de você ser salvo, só uma forma de você não experimentar a justa ira de Deus sobre a sua vida. Só uma forma: se você aceitar hoje a graça de Cristo. Só dessa forma, só dessa forma, você poderá ser salvo. Eu quero encerrar lendo esse último texto com vocês. Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Romanos, no capítulo 6, versículo 23. O apóstolo Paulo vai nos dizer: pois o salário do pecado é o que, meus queridos? O salário do pecado é a morte. Se parássemos por aí, estávamos, como dizem, né? Aqui no nosso texto, estávamos ferrados, né? Estávamos ferrados. Só que o texto não para por aí. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso. A vida eterna está estendida a você. E ela é gratuita. Você poderia dizer: você poderia chegar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, só uma forma de eu entrar no céu: se eu desse o meu filho a você. Sabe o que o Senhor iria dizer para você? Eu não aceito, porque a minha palavra diz que todos os vossos filhos me pertencem. Então, se você quiser trocar o seu filho pela sua salvação, você não lhe daria o céu. Você poderia dizer: mas Senhor, então, para eu entrar no céu, eu vou lhe dar todo o ouro, toda a prata e todo o bronze. Sabe o que Deus iria dizer para você? Nem isso seria o suficiente, porque toda a prata, todo o ouro pertence a mim. Senhor, e se eu desse a minha vida, não seria o suficiente. Sabe por quê? Porque só Deus tem autoridade para dar e também para tomar. Então, nada que você faça será o suficiente, nem as suas melhores obras será o suficiente para você entrar no céu. A única forma de você entrar lá é aceitando hoje aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Quantos nesta noite reconhecem que é um pecador
erga sua mão. Agora, quantos dessa noite reconhecem que só é por meio de Cristo que você poderá herdar a vida eterna? Erga sua mão. Você aceita? Posso ouvir um amém bem forte? Ele te ama. Ele veio para te salvar. Ele veio para te resgatar. Prepare a música, meu irmão, por favor, porque nesse momento nós vamos louvar a Deus. E esta música trata acerca daquilo que Cristo fez na cruz por mim. Essa música fala acerca do seu estado diante de Deus, e que só é por meio da cruz de Cristo que você pode herdar a vida eterna. Você que fez um compromisso de se entregar ao teu Salvador, se coloque de pé e louve comigo. Pode colocar nessa música. Louve o nome do Senhor, porque foi na cruz que eu pude contemplar os meus pecados caídos sobre Jesus. Mas foi pela fé que meus olhos se abriram, e hoje eu posso contemplar. Nós podemos contemplar a nossa salvação.